Quem está aí, levanta a mão. Amém. Amém. Tá frio? Eu estou com frio, mas uma música agora está dando calor, tá louco. Vamos lá, gente. Então vamos falar hoje sobre a palavra de Deus e vamos buscar esse Deus, né? E a pergunta que eu te faço para começar, que foi uma pergunta que Deus fez para mim agora ali embaixo. E se hoje fosse o seu último dia, como você viveria esse dia? Sabendo que é o último, sabendo que meia-noite você não vai virar abóbora, você não vai virar mais nada. Como você viveria esse último dia da tua vida? Será que nós viveríamos da mesma forma como a gente vive dia após dia? Talvez de uma maneira automática, talvez de uma maneira mediana, ou a gente viveria de uma outra forma? Ou a gente viveria com uma outra visão? Será que a gente viveria com uma expectativa que muitas vezes nós temos em coisas, em projetos que nós queremos fazer, ou nós viveríamos de uma outra forma? Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que vocês possam responder diante de Deus, porque Ele me fez ali embaixo e eu ainda estou precisando responder isso para Ele. Como seria o meu último dia se eu soubesse que Ele fosse o meu último? Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, te agradeço, Pai, por esse dia, pelo dia que o Senhor preparou, Pai, por tudo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai, a cada um aqui, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem falado, Senhor, por meio da Tua Palavra, e por tudo aquilo que o Teu Filho fez por nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu não sei o dia que cada um teve, Pai, eu não sei qual é a situação em que os Teus filhos se encontram, Pai, mas uma coisa eu sei, Pai, o Senhor é poderoso para fazer nova todas as coisas, o Teu Espírito Santo é poderoso para invadir a nossa vida, Pai, e nós te damos a liberdade, Espírito, de estar nesse lugar, Pai, assim como aqueles 120 estavam reunidos, Pai, no mesmo teto, Senhor, orando e buscando a Deus, Senhor, quando o Teu Espírito Santo entrou, Senhor, como um vento naquele lugar, Pai, que na mesma forma seja aqui, Senhor, que haja, Senhor, mudanças de vida, Pai, mudanças de mente, mudanças de caráter, mudança de história, Senhor, nesse lugar, Pai. Não por aquilo que um homem fala, mas por aquilo que a Tua Palavra diz, Senhor. Nos usa como instrumento Seu, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, e vem, Senhor, falando através da Tua igreja, Senhor, com milagres, maravilhas e prodígios, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. E hoje nós vamos falar, tem aquela arte... É amador, tá, gente? Perdoem qualquer coisa. O valor das palavras. O valor das palavras é aquilo que talvez no nosso último dia de vida, se a gente soubesse, a gente mediria bem o valor das palavras que sairiam da nossa boca. Gênesis, ele fala que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Amém? Quem aqui é a imagem e a semelhança de Deus? Amém. E aí eu pergunto para vocês, lá em Gênesis, para quem já leu, o que veio antes que tudo fosse formado? Alguém quer dar um... A treva era terra, trevas, terra era toda trevas, vazia. A palavra diz que o Espírito pairava sobre, sobre o abismo. E eu pergunto para vocês, o que veio antes de que tudo fosse formado? Ó, já veio algo escrito assim, e Deus disse. Tudo começou, o grande start começou com que Deus disse. Algo saiu da boca de Deus. Por meio das palavras que saíram da boca de Deus, tudo foi criado. A madeira da cadeira que você senta foi criado de uma árvore que Deus disse para que fosse feita. O ar que nós respiramos saiu da boca de Deus quando Ele disse, Ele falou, haja terra, haja mar, seja colocado o firmamento, seja separado. Isso aqui é dessa forma, aquilo ali é daquela forma, até o 5º dia. No 6º dia, Deus formou a mim e a você, e no 7º dia, Ele disse assim, agora eu quero estar com eles, eu quero descansar com eles. Amém? Esses dias eu ouvi um pregador falar assim, por que vocês acham que Deus ele não simplesmente fez o Ctrl-Alt-Del ou reiniciou tudo quando Adão pecou? Por que ele poderia? Eram só 2, era mais fácil. Acaba e começa de novo. E o que me tocou muito é porque Deus ele já via eu e você quando Ele fez Adão e Eva. Ele já tinha algo planejado para mim e para você quando Ele fez os dois lá. Então Ele não podia cancelar, Ele não podia reiniciar, porque já tinha a minha história e a tua escrita pelas mãos de Deus naquele momento. E a palavra dele fez com que tudo fosse formado. Então não menospreze a palavra que vem de Deus para a tua vida, nem menospreze as palavras, porque, né, como diz o ditado popular, as palavras têm poder.
A boca que fala do que o coração está cheio, não é verdade? A questão é, o nosso coração está cheio do quê? E aí, eu falo para vocês, Deus, cheio de coisas boas, criou a terra, o céu e tudo que nele existe. Então é errado quando eu falo Deus é mau, porque Deus ele me deixou fazer isso, porque isso aconteceu comigo. Não, Deus é bom. O mundo tem problemas? Tem, mas é um lugar bom de viver, gente. Que delícia. O que você quer comer tem, principalmente no Brasil, né? Quem é brasileiro, pergunta para algum americano, alguém que mora fora do país, se ele tem essa abundância que nós temos. Não tem. Então, Deus ele é bom. E porque ele é bom e o coração dele é bom, as palavras que saíram da boca dele são boas. E as palavras que saem da boca de Deus a meu respeito e ao teu também são boas. Amém? Só que nós temos algo que é o livre-arbítrio. E nós escolhemos aquilo que nós queremos e a maneira como nós queremos viver. Não é verdade? Você escolheu vir aqui? Escolheu. Deus colocou no teu coração para você vir aqui, mas você teve um poder de escolha. Deus ele não simplesmente te mandou como um robozinho para estar aqui. Amém? Tem um pensador, que é um poeta britânico, chama Robert Stevenson, que ele diz assim: não julgue cada dia pela colheita, mas pelas sementes que você planta. Então tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. O mesmo vale para as nossas palavras. Então a pergunta é, o que as nossas palavras têm semeado? O que a tua palavra tem semeado? Desde quando você acorda até, até a hora que você vai dormir? E mais, o que nós temos colhido por causa das nossas palavras? Se eu semeio e se eu colho aquilo que eu semeio, o que eu tenho semeado que eu vou colher com as minhas palavras? Amém? Nós vamos ler um texto, você pode colocar para mim, Tiago 3, a partir do 2. Ele é um texto muito conhecido, muito famoso, ele fala a respeito da nossa língua. Né? Ele fala que é um órgão, vocês vão ver ali, é um órgão pequenininho, mas tem poder para causar uma destruição. Né? E quem aqui já não foi vítima de palavras maldosas? Né? E quem aqui já não lançou palavras maldosas? Eu tenho certeza que, né, talvez eu e mais um só, o restante não, mas todos nós estamos sujeitos e todos nós podemos lançar palavras que não são boas. É como se você desse para uma criança uma metralhadora. É a língua na nossa mão, muitas vezes, quando a gente não tem sabedoria. Amém? Tiago, volta um verso para mim, o 2. Nós vamos até o 10. Todos tropeçamos de muitas maneiras. É o Tiago, né? Você vê que Tiago estava meio reflexivo nesse dia. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Sabe quando coça a língua? É só assim, já falei. Põe lá 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Eu nunca andei a cavalo, né? Porque eu sou do asfalto, mas diz que é assim. Vai lá. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, que a palavra fala que a língua é como se fosse uma fagulha. Assim também a língua é um fogo. Pega comigo, um combustível. A língua é um combustível. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor, o Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Agora aqui eu acho que ele ficou bravo. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Aí você viu que Tiago ficou bravo. Então, pega aqui comigo, a língua ela é como um combustível. Pensa no teu carro, sem combustível ele não anda. Mas uma vez que ele tem combustível, ele pode sim ir para qualquer lugar que você coloque. A língua ela é o combustível e o condutor. Ela te leva, ela é aquilo que te abastece e que te leva a algum lugar. Você já ouviu falar que as palavras elas abrem portas? Elas abrem. Quando você está no teu trabalho, dependendo da maneira como você se porta e daquilo que você fala, a tua palavra, ela te abre portas. Tem pessoas que eu sei que por palavras boas já foram promovidos. Tem pessoas com palavras que não foram boas e que não foram promovidos.
Por isso a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. E aí é interessante o que Tiago diz assim, que com a língua a gente bendiz ao Senhor, ele não bendiz, a gente não está aqui fazendo isso, a gente não faz isso na nossa casa muitas vezes, mas ele também fala que a gente amaldiçoa os homens feitos à semelhança de Deus. Mas se a gente é a imagem e semelhança de Deus e aquele com quem é meu próximo também é, por que as minhas palavras às vezes abençoam uns e amaldiçoam outros? Porque a gente precisa verificar aquilo que tem saído das nossas bocas. Exemplo de vida. Maldizer salário, né? Isso é básico, né? Estou ganhando pouco, essa mixaria, o que eu faço com isso? Estou passando fome, né? Cuidado com o que você fala. Cuidado. Maldizer um filho, maldizer uma mãe, você não vai dar em nada, você não presta. Ou bendizer também, né? Bendizer a tua família, ser grato, tudo isso vai produzir um efeito. Eu falei para o seu irmão que está do seu lado uma coisa aqui comigo. Repete assim comigo. A sua boca pode abençoar ou amaldiçoar alguém. Então me abençoa aí. Amém? Lança palavras para o teu próximo. Amém? Lança palavras para o teu próximo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ao teu lado. Não espera a doença chegar para você falar para eles aquilo que é preciso falar. Contei a história para vocês aqui, mas vou contar uma outra parte. A minha sogra faleceu, né? A grande parte sabe, em fevereiro de Covid. E a última vez que eu vi eles, já estou confundindo que a idade está batendo. Em fevereiro a gente foi visitá-los e em abril ela faleceu. Em fevereiro eu estive lá e meu sogro tem quase 80 anos, né? E todo mundo achava que ele estava na fila, né? Ele era o primeiro a ir para a glória. E eu olhei para ele e falei assim: seu Cláudio, eu gosto muito do senhor. Eu lembrei, eu senti de falar, falei. Mas para minha sogra eu não consegui falar. Então assim, não deixa passar o dia para você falar para quem você ama que você ama. Né? Não deixa passar esse dia. Consegui falar de outras formas? Talvez com atitudes, né? Mas falar eu não consegui. Ou agora só na glória mesmo, que a gente vai poder trocar uma ideia e tomar um cafezinho. Amém? Então vem comigo. Nas nossas bocas reside o poder de criação, assim como o Senhor. Amém? Querendo ou não, quando a tua boca se abre, há uma sentença que é liberada. Alguma coisa, querendo ou não. Quando você acorda, bate aquele dedinho mindinho na quina. Dedinho mindinho, uns acreditam que só serve para isso, para bater na quina. O que sai da tua boca é uma sentença também. Amém? Acredite nisso. A pergunta é: que tipo de sentença sai da tua boca? A tua boca tem produzido vida ou morte por onde ela anda? E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que tapar o buraco com a peneira. A pessoa, ela me chateia, a pessoa, ela, né, faz de tudo para eu talvez falar mal sobre ela ou falar dela. Como que eu faço? Abençoa. Não precisamos fingir, né? Deus sabe o que mora no teu coração. Mas abençoa. Amém? Abençoa. Abençoa essa vida. Um exemplo real para a gente entender, que eu acho que fica bacana. Quando eu falo que as nossas palavras são sentenças, imagina um juiz. Tribunal, se você nunca foi, que eu também nunca fui, glória a Deus, né? Mas imagina aquela cena de filme. Então tem um juiz, ele fica no lugar ali mais alto, e ele vai proferir uma sentença. Ele ouviu os lados e ele vai dar a sentença dele. Assim é exatamente a nossa boca. Tudo para ouvir. O mundo espiritual para ouvir o que sai da tua boca. E o que sai dela é uma sentença. O juiz tem o poder de libertar ou de prender. E todo mundo fica na expectativa. A língua é assim. Ela tem o poder de matar ou de criar. Amém? Resta saber o que a gente vai fazer. Por isso a gente precisa controlar esse órgão pequenininho aí, maldoso, que o Tiago estava bravo no dia que ele falou. Por exemplo, a gente vive numa cultura, a gente fala muito mal da política. Não dá para falar porque política não dá para misturar. A gente fala mal da política. Só que a pergunta não é se os filhos de Deus vão falar mal da política, mas como nós, como filhos de Deus, estamos fazendo para que a gente possa abençoar a política. Às vezes a pessoa fica discutindo, né? Posso ou não fazer tatuagem? A gente teria que estar discutindo como que as nossas gerações vão poder alcançar lugares aí fora, onde nós possamos ser influência. Então às vezes a gente perde tanto tempo com tantas questões pequenininhas, mas a gente pode se preocupar bem mais com aquilo que Deus quer ao nosso respeito. Amém?
Pessoas, como que a gente tem amaldiçoado pessoas falando mal de pessoas? Eu sei que isso é só fora, né? Aqui dentro não acontece, a gente é bem tranquilo. O cristão, né, é ótimo, eu sei como é que é. Mas só lá fora que é amaldiçoada pessoas. Igreja, o país, eu não estou aqui para falar se um político é bom ou mal, eu estou aqui para dizer que a gente vive num lugar maravilhoso criado por Deus, em que a gente tantas vezes amaldiçoa de um jeito que a gente pode abençoar esse lugar. Nós estamos num celeiro das nações. As nações estão buscando ao Brasil não só para um alimento espiritual, mas um alimento físico mesmo. Você sabia que o seu país tem o poder de alimentar diariamente de 5 a 6 vezes a nossa população? Estou falando de 1 bilhão de pessoas. Ele tem essa capacidade. Tem gente que passa fome, não estou dizendo das desigualdades, mas existe um poder. Você sabia que a gente trata e a gente só cuida de mais ou menos uns 4 a 5% do nosso solo para agricultura e a gente tem um potencial de abastecer 1 bilhão de pessoas por dia? Você sabia que os chineses estão doidinhos aí para fazer acordo com o Brasil porque eles têm 1 bilhão e pouco lá e eles precisam de gente para alimentar? Então por que o pessoal aí fora conhece o valor do Brasil e nós não? A gente precisa mudar a maneira como a gente pensa e aquilo que sai da nossa boca. Amém? Pega essa. Quando a gente abre a boca, a gente fala em 3 esferas. A gente tem 3 esferas que a gente atua. A física, eu estou falando, se eu falar alguma coisa que vocês estão me ouvindo, e quando você fala, tem sempre alguém ouvindo. A espiritual, o mundo espiritual está te ouvindo, aquilo que você declara. Deus, os anjos e os demônios. E eles vão usar isso como combustível, de um lado ou de outro. E o emocional, a sua alma também, ela escuta e ela responde à altura do que foi falado. Eu tinha um negócio em mim que só podia ser um demônio, que era um negócio tão estranho, que tudo aquilo que dava errado para mim, eu já começava a maldizer. Não, mas também isso eu não podia fazer, eu não fui criado para isso, isso não vai dar certo, isso não tem como, mas também eu sou um perdedor. Cara, o probleminha às vezes era desse tamanho, e eu estava explodindo ele, deu um zoom nele que ele parecia gigante. E a nossa alma sente, então aquilo que sai da nossa boca também produz vida ou morte dentro de nós. E a gente precisa tomar cuidado. Se você fosse se alimentar de algo que você sabe que é um veneno, você comeria? Não. Essa é a nossa boca. A gente precisa tomar cuidado para que aquilo que sai da nossa boca não volte como um veneno para nós mesmos. Amém? Jesus ele tinha muito cuidado com aquilo que ele falava. Ele era tempestuoso, ele desafiava, ele veio para transtornar o mundo, mas ele tinha muito cuidado com aquilo que ele falava. Quando falavam dele, ele nunca disse, é verdade, eu sou filho do carpinteiro. É verdade. Quando ele não pôde fazer milagre na terra dele, né, porque todo mundo conhecia, ele não falou, é verdade, eu sou um coitado e, poxa, Deus podia ter me feito nascer de faraó, né? Por que eu fui nascer do carpinteiro? Não. Ele sabia quem ele era, ele sabia que a palavra dele tinha poder. Amém? Então não jogue palavras ao vento, cuidado com o que você vai falar, tenha jeito, saiba que a tua palavra ela pode destruir uma reputação, ela pode destruir uma vida, destruir propósitos, destruir um chamado, cada uma das palavras que sai da nossa boca. Amém? E um exemplo real. Quantas famílias elas foram destruídas por causa de palavras que foram ditas em momento de raiva? Eu levei muito disso na minha vida, né? Vocês não conhecem, mas em 2006, 2007 mais ou menos, eu quebrei financeiramente. Eu falei uma empresa que eu abri e eu vim para Florianópolis, eu e minha mãe completamente falidos, né? Com uma dívida estratosférica. E naquele período foi onde eu conhecia Jesus. Então eu não posso nem reclamar daquele período, porque serviu para eu caminhar e conhecer esse Deus. Mas eu ouvi muitas coisas da minha mãe que me machucaram durante anos. Não que ela não é má, ela não deixou de me amar, mas as palavras que ela liberou sobre mim foram palavras duras, foram palavras que machucaram. E durante um bom tempo na minha caminhada com Cristo, inclusive, essas palavras elas me machucavam. Mas teve um dia, uma palavra, um culto que eu ouvi e que me libertou daquilo. Amém? Então, a gente tem entendimento. O pai tem poder na vida do filho. A tua palavra pode abençoar o teu filho, pode fazer com que o teu filho prospere. Amém? Então, essa é a palavra. Assim como Deus nos abençoa com a palavra dele, nós podemos abençoar os nossos e aqueles que Deus coloca nos nossos caminhos para nos abençoar. Amém? Não reclame do que passou.
passado já não existe mais. Lembra? O passado já passou. Às vezes a gente fica remoendo algo. E eu também ouvi algo esses dias que me fez pensar. O passado para nós nada mais é do que alguma coisa que já não existe mais. Só tem uma lembrança. Então a gente precisa focar em outras coisas e não no nosso passado. Mas o futuro também, ele não chegou. Então a gente não pode ficar declarando coisas ao nosso futuro. Ah, porque eu não vou mesmo conseguir. Ah, porque não vai dar certo. A gente tem o nosso presente para transformar. E aquilo que a gente transforma é também com as nossas atitudes, mas muito com a maneira como a gente fala. O que o profeta Eliseu, não sei se foi Eliseu agora, se não for alguém me corrija. Deus levou ele numa visão num vale de ossos secos. Não foi ver? É verdade? Ezequiel. Sabia que era com ele. Ezequiel. E Deus falou para ele, homem de Deus, profetiza para que esses ossos secos se levantem. O que Deus está querendo nos mostrar? De que independente da situação, e ele falou numa situação de morte, quem já viu ossos, né, no cemitério sabe o que eu estou falando. Ele falou assim, mesmo na morte, eu tenho o poder de trazer a vida. Mesmo no momento mais difícil, mais complicado da tua vida, eu tenho o poder de fazer nova todas as coisas. Mas se a gente precisa tomar uma atitude ativa, profetiza, fala a respeito daquilo. Quantos aqui têm sonhos? Vocês têm sonhos? Uma pergunta, né? Todo mundo tem sonhos, mas quantos de nós chegam ou a escrever os seus sonhos ou a falar com Deus sobre os seus sonhos? Fala, pai, eu tenho um sonho. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter uma carreira. O que o senhor acha a esse respeito? O senhor me abençoa para ir? Eu posso fazer? O senhor me fortalece nos momentos difíceis, onde eu talvez pense em desistir? Então, quantos de nós têm falado com Deus a respeito disso? Ou é só aquela maneira mecânica? Senhor, me abençoa porque eu estou com pressa, preciso sair para trabalhar. Em nome de Jesus, amém. Né? Então, a gente precisa ter isso bem forte em nós. Quando eu abrir a boca, o que eu levo em consideração? Quando eu for conversar, quando eu for falar, quando eu for comigo mesmo, o que eu preciso levar em consideração? 1 Coríntios 14 diz assim, eu vou ler com vocês. Sigam, aqui é Paulo falando com a igreja, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que é praticamente a chave de tudo aquilo que eu gostaria de falar com vocês. Sigam o caminho do amor. O apóstolo Paulo está dizendo com os coríntios. E o amor aqui é o amor ágape, é aquele amor que Deus tem, é um amor incondicional, é um amor que independe das circunstâncias. Então pensa você na situação em que a tua boca vai se abrir. Sigam o caminho do amor. Busquem dedicações aos dons espirituais, principalmente de profecia. E aí você vai procurar profecia lá no original, diz o quê? Proclamar por aspirações divinas. Ou seja, eu proclamo aquilo que vem de Deus. Isso é profetizar. Não é simplesmente uma palavrinha ou outra. E quando você se aposta da palavra de Deus, isso tem muito peso. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, o Espírito fala em mistérios. Mas quem profetiza faz para 3 coisas. Edificação, que é promover o crescimento do outro. Encorajamento, estimular o que há de melhor no outro. E consolação, confortar aquele que precisa ser consolado. Então vamos voltar? Se eu seguir o caminho do amor, como o apóstolo Paulo fala, e amar e usar esse amor ágape, que é um amor incondicional, então eu não vou falar porque eu estou machucado, eu não vou falar porque aquela situação foi ruim e a minha alma está doendo e eu estou sentindo uma necessidade louca de falar qualquer coisa. Eu vou seguir o caminho do amor, o caminho de Deus. Deus, ele não fala com você de qualquer jeito. Ele sempre tem cuidado para falar contigo. Para uns ele tem que dar uma pegada maior, mas é sempre com amor. Amém? Sigam o amor, proclamem aspirações divinas. Eu vou reler esse. Sigam o amor ágape. Busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de proclamar por aspirações divinas. Tua boca tem aspirações divinas, o que sai dela. Outra parte, quem profetiza o faz para promover o crescimento do outro, estimular o que há de melhor no outro e consolar aqueles que precisam ser consolados. Essa precisa ser a maneira como a gente vive, como as palavras saem da nossa boca para os outros e para nós. Tem gente aqui, ou tem gente nos assistindo, enfim, que está promovendo destruição, não só para o outro, mas para si mesmo. Eu sou um perdedor.
eu sou nada, eu não deveria nem estar aqui. Tem gente que não está estimulando o que há de melhor no outro, e nem em si. E tem gente que não está consolando nem o outro e nem a si. A gente precisa disso, é uma receita. Anota aí, 1 Coríntios 14, fala sobre isso. A maneira como a gente deve se portar, a maneira como a gente deve falar. Por quê? Porque a nossa boca, ela nasceu para construir, ela foi feita para construir algo. Amém? Ela foi feita para edificar. E aí algo que Deus colocou no meu coração e, antes de falar para vocês, Deus falou comigo e me mostrou situações. E Ele me pergunta, a tua boca ela é um esgoto ou ela é uma fonte de vida? O que sai das tuas palavras, ela destrói ou ela constrói? Amém? A língua benigna é árvore de vida, diz o Provérbios 15, prata escolhida e língua dos justos, a boca do justo jorra sabedoria. Tudo isso está lá em Provérbios. Provérbios fala de sabedoria, fala de boca, fala de coisas para a gente falar e para coisas para a gente não fazer ou fazer. Então, é muito rico esses textos, porque Deus ele nos ensina não só como ter a presença dele, mas como nos portarmos diante das oportunidades aí fora. Se a tua boca virar e fizer de uma outra forma, você pode mudar a maneira como você vive, você pode mudar a tua realidade. Amém? Sejamos construtores de realidades, encorajadores de dias melhores e consoladores, cheios do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Se você não tem quem consolar, ou você está se sentindo nessa tarde um pouco inconsolável, eu queria que nesse momento a gente fechasse os nossos olhos e orasse a Deus. Porque Deus está aqui, amém? E Ele quer falar conosco. Só que o que a nossa boca muitas vezes tem falado? Será que a nossa boca tem projetado realidades difíceis demais para nós alcançarmos, e aí a gente já fala ela com uma certa descrença? Será que a nossa boca ela tem projetado coisas que tem nos feito retroceder ao invés de avançar? Será que a nossa boca tem falado do outro? Será que a nossa boca tem feito aquilo que não agrada a Deus? Qual é o valor das palavras que saem da tua boca desde que você acordou? Que Deus ele possa te levar no dia de hoje mesmo, para que você se autoexamine. A palavra de Deus diz que nós precisamos de uma vara de medir. E a palavra de Deus ela é a vara justa. Nem eu posso dizer para você, nem qualquer um que está aqui dizer para você o que é certo e o que é errado. Porque provavelmente a gente vai errar em alguns pontos. Mas a palavra de Deus ela é a vara. A palavra de Deus ela é uma régua que nos mede de uma maneira justa, segundo a visão do próprio Deus. Então eu gostaria que você se colocasse por um momento na presença de Deus, que você ouvisse o louvor que vai ser colocado, que você orasse diante de Deus, para que Ele possa te ministrar. Onde você tem colocado a tua língua? O que você tem falado? Qual é o valor das tuas palavras? As tuas palavras têm edificado ou elas têm destruído? Elas têm construído ou derrubado? O que as tuas palavras têm feito? O que você tem falado a respeito da tua família? O que você tem falado a respeito dos teus filhos? O que você tem falado a respeito dos teus pais? O que você tem falado sobre o teu trabalho? Sobre a sua mãe? Sobre este lugar aqui que nós estamos? O que tua boca tem falado? A palavra diz que Deus ele vive em meio aos louvores, né? Ele habita em meio aos louvores do seu povo. E louvor não é só aquilo que sai da nossa boca quando nós cantamos, mas o louvor ele sai da nossa boca também quando nós bendizemos aquilo que Deus faz. Quando nós bendizemos a vida e abençoamos as vidas que Deus coloca nos nossos caminhos. Então, se Deus habita em meio aos louvores, e quando eu abro a minha boca é um instrumento de louvor e de adoração, o valor das palavras ele passa a ter um nível muito maior. Porque não sai da minha boca só algo que vai talvez abastecer a minha alma, mas algo que tem um poder construtivo.